Olá! O vídeo de hoje nós vamos falar sobre paquímetro. Eu tive um pouco de dificuldade de usar o paquímetro para medir as espessuras do papelão, então eu pedi para o meu marido para ele ajudar nessa como utilizar o paquímetro. Olá, vamos lá. O mais comum que a gente conhece, o mais comum na escola que a gente aprende é trabalhar com a régua, tá? A régua, a mais comum da escola era 30 centímetros, tá? Então eu tinha 30 centímetros. Cada centímetro dividido em 10 partes nós tínhamos 1 milímetro. Só que o milímetro é muito difícil da gente medir. Quando a gente precisa medir espessuras menores, a gente utiliza o paquímetro, tá? Aí sim a gente vai começar a utilizar o paquímetro. Para a gente ter uma ideia na escola, aqui, nós temos uma régua comum, tá? A régua comum era dividido 30 a 20 centímetros. Então, entre o 0 e o 1, eu tinha 10 divisões, tá? Se eu pegar 1 centímetro e dividir em 10 divisões, eu tenho 1 milímetro, tá? Para o paquímetro, o centímetro é uma coisa muito grande. A gente só faz leitura em milímetro, porque para trabalhar com centímetro, a gente utiliza aí a régua. Olha aqui, ó. Por exemplo, essa régua aqui mede aqui, ó. Essa caixa mede 23 centímetros, tá vendo? Então a gente consegue fazer uma medida em centímetro. Mas quando a gente trabalha com espessuras menores, como por exemplo a espessura desse papelão, não tem como a gente medir com a régua, não tem uma precisão. Aí veio a necessidade da gente utilizar o paquímetro. O paquímetro, ele tem aqui 1 milímetro, tá? Ele vai pegar essa parte aqui, 1 milímetro, e dividir em 20 partes. Pegamos esse 1 milímetro e dividimos em 20 partes. Se eu pegar 1 milímetro e dividir em 20 partes, eu vou chegar numa medida que é de 0,05 centésimos de milímetro. Então, na unidade de medida, nós temos aqui o décimo, que é o milímetro dividido em 10 partes, centésimos, que é o milímetro dividido em 100 partes, e milésimos, que é o milímetro dividido em 1000 partes. O que nós vamos aprender hoje é trabalhar com centésimo, tá? Então, a menor medida que a gente vai medir hoje é 0,05 centésimos. Então, se a gente pegar aqui, ó, essa distância daqui até aqui, é a mesma distância que eu tenho daqui até aqui, ó. Aqui eu tenho 1 milímetro dividido em 20 partes. Então, o primeiro tracinho equivale a 0,05. Depois, esse 1 aqui equivale a 10 centésimos. Aí nós temos 15 centésimos, ó, 20 centésimos, 25, tá? Então, aonde está marcado, fica mais fácil da gente identificar. 30, 40, 50. Onde não está marcado é o 5, né? No caso, 6, 65, 7, 75, 8, aqui seria o 80. E aqui, 85. Aqui nós estamos falando centésimos de milímetro, tá? Então, nós pegamos essa folha aqui. A ideia de hoje é a gente falar sobre o papelão. Esse papelão aqui, se a gente for medir com um paquímetro, tá vendo? Esse paquímetro aqui, a menor medida dele é 5 centésimo. Então, se a gente for pegar para medir aqui, nós temos aqui... Agora vou ter que pegar o óculos. Vamos chegar próximo. Nós temos uma medida aqui que não chegou... não chegou no 4, tá? Tá antes do 3 a medida. Vê se dá pra ver bem aí, ó. Passou ali, ó. 1, 2, não chegou no 3, dá pra ver, né? Que o tracinho 0 de referência não chegou no 3. Então para um pouquinho. Nós fizemos aqui um paquímetro de papel para mostrar como que a gente vai realizar essa leitura. Então, o paquímetro tá aqui. Nós temos essa régua do paquímetro que ela vai movimentar, ó. A gente chama de escala fixa, quem movimenta é isso aqui, na verdade, tá? Aqui nós temos uma régua, tá? Do mesmo jeito que a gente aprendeu, eu tenho uma régua. Aqui eu tenho 1 centímetro dividido em 10 partes. Cada espaço desse aqui eu tenho 1 milímetro. Eu peguei esse 1 milímetro e dividi em 20 partes. Aí nós chegamos nessa escala aqui, ó.
Tá? Chegamos nessa escala aqui, que a menor medida é 0,05. Essa medida aqui, por exemplo, ó, depois a gente volta para lá, o zero fechado quer dizer que eu não tenho medida nenhuma. Se o meu zero chegar no primeiro tracinho, quer dizer que a minha medida é 1 milímetro. Se chegar no segundo tracinho, a minha medida é 2 milímetros. E aí por vai, ó, 3, 4, 5. Se chegar no 1, coincidir o 0 no 1 aqui, eu chego a 10 milímetros, tá? Mas vamos lá mostrar o que aconteceu naquela medida daquele papelão lá. Passou, então eu abri o paquímetro, passou 1, passou 2, passou 3. Ó, não chegou no 3, certo? Não chegou no 3. Como que eu faço para fazer essa leitura? Eu tenho que ver qual desses tracinhos de baixo aqui coincidiu com qualquer tracinho de cima. Se você verificar aqui, o 7 coincidiu com o tracinho de cima. Esse 7 equivale a 0,70. Então, se a gente for pegar e fazer uma soma aqui no papel, por exemplo, eu tenho aqui 1, 2. Então aqui, ó, eu tenho 2 milímetros, certo? Mais a medida de baixo, 0,7. Então, a medida desse papelão, nós temos 2,7 centésimos de milímetro, tá? Essa é a medida que nós chegamos. Vamos pegar um outro papelão aqui para a gente ver qual que é a espessura dele, ó. Peguei um outro papelão, aproxima bem ali da medida. Você percebe? Não está pegando. Tá pegando a claridade. Agora, isso, olha lá. Percebe que o 1, o tracinho do 0, está em cima de 1 milímetro? Quando eu tenho o tracinho do 1 milímetro para saber se a medida é inteira, o tracinho do 10 tem que coincidir certinho em cima também. Peraí que deixa eu mostrar. Vai lá. 10 tá certinho. Ó, e espera só um pouquinho certinho. só. Vai. Mostra lá. Olha lá, O 1 certinho, tá certo e e o 10 também tá certo. Então nós temos uma medida aí de 1 milímetro. Então esse papelão aqui tem 1 milímetro de espessura. Vamos pegar um outro papelão aqui. Esse papelão aqui, ó. Vamos ver. Esse papelão é igual também, né? Olha lá, o 0 e o 10 coincidem. Tá vendo que o 10 e o 0 Isso. tá coincidindo certinho? Então nós temos a medida aí de 1 milímetro também, coincidência. 2 papelão. Vê se o Vamos pegar esse outro papelão aqui. Ó, esse outro papelão coincidiu o segundo tracinho da escala lá, ó. O segundo tracinho quer dizer 2 milímetros e o 10 coincidiu. Então a espessura desse papelão é 2 milímetros. Eu vou demonstrar ela aqui nesse paquímetro de papel aqui, ó. A espessura nós abrimos, o 0 coincidiu certinho em cima do 2. Do segundo tracinho, olha lá. Tá? Pessoal, o paquímetro não foi feito só para medir espessura, tá? O paquímetro a gente consegue medir também, olha aqui, ó. Essas orelhas aqui, ela mede diâmetro ou medidas internas. Então, se eu pegar essa lata aqui, por exemplo, ó, eu consigo medir qual que é o diâmetro que eu tenho aqui interno dessa lata aqui, ó. Se a gente verificar aqui, ó, eu vou ter aqui, vamos chegar perto ali, ó. Eu vou ver até no celular. Passou o 70, não chegou no 80, passou o 75, passou o 76, 77, tá vendo que passou 77? E o tracinho que coincidiu aqui é o 4. Se você verificar o 4 aqui, ó, deixa lá mesmo, pode deixar lá mesmo, ó. O 4, ó lá, é o tracinho de baixo que mais coincidiu com o tracinho de cima. É assim que a gente faz a leitura. Então, a gente faria isso aqui no papel. 77 mais 0,40. Então, a medida é 77,40 centésimos de milímetro, mm, tá? Então, o paquímetro oferece uma outra medição para a gente também, que é a medição de profundidade. Essa haste aqui, ó. Dá para ver bem a haste, ó. Essa haste aqui consegue medir profundidade. Em que situação? Ó,
eu quero medir qual a profundidade dessa lata aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, dessa tampa? Aí nós vamos lá no paquímetro e chegamos lá numa medida lá de exatamente, pode ver que passou 10, passou 15, 16, 17, 18. O 10 coincidiu também, então é uma medida inteira, Nós temos aí 18 milímetros. 18 milímetros. É interessante saber que a mesma medida oferecida na medida aqui, ó, essa mesma medida que eu tenho aqui, é a mesma medida que eu tenho aqui nas orelhas e é a mesma medida que eu tenho aqui na haste de profundidade, tá? Vamos lá. O paquímetro oferece também uma coisa que a gente não usa aqui no Brasil, que é a polegada, tá? Então tem aqui em cima, como todos os instrumentos, ele tem a polegada como medida, uma medida inglesa, tá? Mas a gente não vai entrar nessa medida hoje não, tá? Pessoal, nós temos paquímetros de diversos tamanhos, tá? Esse é um paquímetro de 200 milímetros, tá? Um paquímetro de 200 milímetros. Nós temos paquímetros aqui de 150 milímetros. Vários modelos de paquímetro. O que vai interessar pra gente é saber qual que é a menor medida que ele oferece pra gente, tá? Esse paquímetro que a gente está trabalhando aqui, se você verificar, ele tem aqui, ó, 20 divisões. Ele tem 20 divisões. Igualzinho nós temos aqui no papel. 20 divisões. Então, se eu pegar 20 divisões e dividir por 1 milímetro, nós vamos chegar na menor medida dele, que é marcada aqui também. 0,05 é a menor medida que ele oferece, tá? Pessoal, o outro paquímetro, ele tem aqui 50 divisões. Ele pegou 1 milímetro, um espacinho de 1 milímetro, dividiu em 50 partes. Eu cheguei na menor medida, que é 0,02, tá? O paquímetro oferece, a menor medida que ele oferece para nós é essa. Nós temos paquímetro também que tem 10 divisões, que trabalha com décimo também, tá? Eu aconselho sempre você trabalhar com paquímetro de 20 divisões. É o melhor para fazer a leitura e para a necessidade de vocês. Esse aqui vai ser o melhor, tá? Para fazer essa atividade de vocês. Para facilitar mais a vida de vocês, nós temos aqui o paquímetro digital. Paquímetro digital, hoje com o mercado aberto, o mercado chinês, você consegue comprar aí num preço até acessível, né? Não é tão caro. Para você medir aqui, você vai medir, olha lá, já chega na medida lá, ó. Ó, eu tenho lá 1,97. Mas espera aí, com o paquímetro tinha 2 milímetros, né? E aqui tá 1,97. Tudo vai da necessidade que você tiver, da precisão que você precisa, tá? A precisão desse papel que a gente for ver aqui com o paquímetro, tanto o 0 como o 10 coincide aqui, então nós sabemos que a medida dele é 2 milímetros, tá? 2 milímetros. E aqui nós temos uma pequena diferencinha, ó, talvez até pela marca do paquímetro, tá vendo ali, ó? 1,99, é muito pouquinha a diferença. Mas para vocês trabalharem é o suficiente saber que esse papelão, por exemplo, aqui, ele tem a medida de 2 milímetros. Vamos voltar para esse aqui, que foi o primeiro que nós fizemos a leitura, que a gente não chegou no valor. Olha lá, nós tínhamos feito a medida lá, que era 2,70. Olha a diferença, é muito grande, né? Então, provavelmente, não era 2,70, né? Era 2,60. Vamos fazer a leitura aqui de novo, vamos ver. Vamos verificar com esse paquímetro aqui. Verificando com esse paquímetro, nós temos aqui, ó, exatamente, ó, o tracinho do 7 está coincidindo com o tracinho de cima. É o único tracinho que vai coincidir com qualquer tracinho de cima, tá? Então, se você pegar o 7 aqui, você vai verificar que é o tracinho que melhor coincidiu. Quando você está na dúvida na medida, tenta ampliar um pouquinho. Se você verificar o tracinho do 65 e o tracinho do 75, eles estão para dentro dos tracinhos de cima. É uma referência boa também, ó. Olha lá, o 65 está para dentro do tracinho e o 75 está para dentro do tracinho. É a certeza que a medida aqui é 2,70, ó, porque o 7 que está batendo aqui, ó. Ele tem também uma outra ferramenta, que é essa travinha aqui, ó. Você pega a medida e trava.
tá? Serve para isso, para você não fugir muito do que você estiver medindo. Isso serve mais para você estiver trabalhando com metal, para não fugir muito da medida, tá? Mas dependendo da sua necessidade, vamos aqui, ó, pegar uma folha dessa aqui, por exemplo, ó. Eu não sei se vocês trabalham com papel dessa espessura aqui. Vamos pegar com um paquímetro convencional aqui, ó, analógico que a gente chama, ó. Olha, percebe? Eu não consigo chegar muito na medida. Olha lá. Então pode ver que o zero não está batendo em cima do zero, certo? O zero não está batendo em cima do zero. Se você vê o nônio embaixo, a escala de baixo, olha lá a escala de baixo. O tracinho do 1 está batendo certinho com o tracinho de cima, olha lá. Então esse papel aqui, ele tem 10 centésimos de milímetro. Essa é a medida desse papel. Vamos conferir aqui com o paquímetro digital. Vamos lá ver. Ó. Nós temos a medida de... Opa! Importante a gente sempre zerar, né? Ele dá uma desconfigurada, zera ele, isso, segura, zera, abre e mede. Tá dando 0,7 ali, tá vendo? Tá dando uma espessura de 0,7, 0,6, tá dando uma diferencinha, tá? Porque não é um instrumento com tanta precisão, tá? Então vou dizer para vocês, é um instrumento aí chinês, né, comprado até o preço mais acessível. Quer uma precisão maior, você tem que comprar um instrumento de qualidade, tá? Nesse caso aqui, a marca Mitutoyo, tá? É uma marca bem conceituada, tá vendo? Aqui nós temos outro também da Mitutoyo. É um dos mais conceituados hoje, quando a gente precisa, quando se fala em qualidade e em precisão. É isso aí. Espero que vocês tenham entendido. Valeu.